Nos próximos capítulos da novela Contigo Sim, cova é aberta e morte é inevitável. Salma se vinga de Ângela. Miss tem dias contado. Na sua opinião, se você pudesse escolher um final para o Félix, qual seria? Deixem sua opinião aqui abaixo em comentários. Não se esquece de já clicar no gostei nos nossos vídeos. Se por acaso você ainda não for um inscrito, corre, se inscreve já. E, gente, eu perguntei sobre o Félix porque aqui, ó, o desfecho final será, então, crucial para que você possa entender. A cova é aberta e isso se refere ao Félix também, pro Duarte que vai morrer. E, gente, olha, fica até o final porque eu vou te contar. É babado, viu? Então não se esquece, se inscreve no canal, deixa o seu gostei nos nossos vídeos e nos conta de onde você está nos acompanhando. E vamos agora para os acontecimentos mais esperados e inesperados e emocionantes lá do Hospital Vegas. Dessa vez, o Leonardo quer falar com o senhor Duarte, que está em sua sala. Daí, a Nelly, a enfermeira, está passando. Leonardo pergunta se por acaso ela sabe se o homem está lá dentro. Mas não viu quando ele saiu. Aí o Leonardo continua a bater e bater na porta, mas ninguém atende. Daí então o Leonardo tem a ideia genial de pedir então as chaves para a enfermeira para poder abrir então aquela porta. Ele sente que algo está acontecendo de errado lá dentro. Quando eles abrem a porta, o homem está todo caído no chão, como se estivesse sem vida. Leonardo corre por cima dele, então já começa a tirar-lhe então a gravata e então a Nelly encontra então uma seringa então em cima sobre a mesa. Leonardo então pede para que a enfermeira corra e então busque ajuda. Daí ele então fica olhando então os batimentos então do homem. Nancy está olhando então todos os contratos lá do hospital. Daí ela pergunta então à secretária se todos os papéis estão ali. Nesse momento, a Luz então chega. Então a outra secretária deixa Nancy então a sós lá para conversar com Luz, que está com um olhar desesperado. Quando Nancy vê que sua amiga está ali toda perdida, pergunta se aconteceu alguma coisa, se foi o Félix. Aí, então, a Luz diz que não foi o Félix dessa vez, mas o pior é porque eles contaram que o Pablo está quase sem vida e que já tentaram de tudo para reviver o homem, mas nada até agora. Nancy fica de coração na mão e pede para que ela se tranquilize e as coisas vão melhorar. Daí, então, a Luz diz que por uma coisa ou outra a gente poderia ser feliz, mas tudo ao mesmo tempo está muito complicado. Nancy fala então para que ela então fique tranquiliza, porque se ela ficar nervosa daquele jeito, ninguém vai conseguir pensar. Então pede novamente para que a Luz então fique calma. Aí então a Luz diz que não consegue acreditar, que parece que o Félix nunca vai lhe deixar respirar tranquila, que tudo parece que ele está lhe perseguindo. Ela então diz a Nancy que ela tem que arrumar um jeito de dar um basta nisso. Nancy diz que tudo isso é muito grave. Ela vai então até a polícia para poder contar o que o Félix está aprontando, já que o homem ameaçou a Luz novamente e também o filho Guigo. Aí então a Nancy fala que eles não podem deixar então tudo isso barato. Pelo menos a justiça deve saber ficar a par de tudo que está acontecendo. E pede novamente paciência à Luz. Ela sabe que as coisas não saíram como ela queria, mas pede então que ela tenha fé. A Luz diz então para ela não pedir isso a ela, porque nesse momento ela está totalmente despedaçada e que sua vida agora está no momento do auge da infelicidade. E diz que não sabe como é que isso tudo vai terminar. Com esse desgraçado agora solto me perseguindo, eu não sei o que vai acontecer. Luz parece então ter uma ideia genial em seu olhar e então se retira, deixando a Nancy mais preocupada ainda. Samantha, que não se cansa de fazer a maldade, está agora acompanhada do Oscar no elevador. Ela liga então para a repórter e diz que ela é a influência número 1 aqui no país e que decidiu conversar com ela agora. Daí ela diz que tem algumas oportunidades para ela. Oscar olha para ela então com medo, porque sabe que Samantha é capaz de tudo. Ela então começa a conversar, falando que quer ceder então uma entrevista para essa mulher, porque ela tem algo a informar. Ela então começa a falar detalhes de coisas que não deveria por telefone, o que preocupa cada vez mais o Oscar.
Ela então, a Samantha, diz que necessita então ser capa de revista nesse mês, pois o que ela vai falar, isso é motivo dela ser capa em todas as revistas. Então, quando ela desliga, o Oscar mostra então sua insatisfação e pergunta o que ela está pensando em fazer e pede para que fique a par de tudo, pois ele é a pessoa que cuida então das redes sociais dela e de tudo. A Samantha diz que é algo importante, que não vai contar com ninguém, que não se importa se vai colocar o nome do hospital na lama ou não. Bom, agora nesse momento, a Samantha fica sabendo então que uma nova advogada foi então contratada para o hospital para verificar então as contas de tudo que está acontecendo lá. A Samantha, então, quando fica ouvindo falar o nome de Nancy pelo sobrenome, a princípio não sabe de quem se trata. Aí ela olha então para o Oscar, como quem diz que precisam então verificar quem é essa mulher. Parece que a Nancy foi contratada para olhar então as contas do hospital, porque há então fraude. No caso, a Samantha com a Mitz vão se juntar futuramente nos próximos capítulos para fazer um fraude, um arrastão no dinheiro, sabe? Daí, quando a casa cair, a ficha cair para todos que o hospital realmente está sendo fraudado, eles vão querer jogar a culpa toda em Angela. Daí, quando então a secretária repete o nome de Nancy, aí então a Samantha pensa, mas essa advogada não é a advogada do meu papai? Aí então a secretária responde que sim, parece que sim. Então, Samantha olha então para o Oscar e o Oscar olha para ela, os dois preocupados. Júlio vai ver então a mãe de Dário. Bom, ele precisa desabafar agora e precisa conversar com a mulher urgentemente. A mulher diz que não tem nada para conversar com ele. Aí então Júlio diz que sim, que ele descobriu algo e então precisa desabafar com alguém, porque o que ele acabou de descobrir é uma revelação que vai mudar com a vida de todos ali. Aí, gente, Mitch não se cansa de arrumar inimigos. O homem então chega para contar para a mãe de Dário que ele agora descobriu quem foi que matou a sua mulher e que essa mulher já esteve envolvida em sua vida há um tempo atrás e que ele vai fazer de tudo para conseguir provas para colocar essa mulher no fundo de uma jaula, de uma cadeia, para que nunca mais saia de lá. E estamos falando de quem? Quem é essa vilã? A Mitz que sempre aprontou, né? Ela roubou, extorquiu, fraudou o hospital, disse que o pai era de um, o pai era outro. Enfim, ela fez um reboliço nessa novela que foi sem fim. Tô já chamando então a Mitz de Mitz Furacão, porque não tem outro nome para dar ela não. Por onde ela passa é destruição na certa. Ele então conta para a mãe de Dário que ele tem uma gravação secreta, que ninguém sabe dessa gravação, onde a Mitz revela então quem é o filho dele, no caso Leonardo. Aí ele diz que com essas pistas ele vai levar a fundo a tudo quanto for canto para provar então que essa mulher matou então a sua esposa. Só que o que ninguém ainda sabe até aqui é que o Leonardo está nesse mesmo intuito e acaba então que descobrindo que o Júlio é o verdadeiro pai dele e que a Miss foi quem matou então o Sandro. Vocês vão ver, continue acompanhando aqui no nosso canal, curte, já clica aí no gostei e continue acompanhando tudo, porque, gente, é babado atrás de babado, é confusão e eu quero te contar tudinho. Então já fica ligadinho aqui no nosso canal. Aí Júlio então faz uma grande revelação. Ele conta que conheceu Mitz há um tempo atrás porque ela se vendia por dinheiro. Nesse tempo, então, o Júlio se apaixonou então pela Mitz perdidamente, pensando que ia ter uma vida longa de amor com ela, mas que não. Ela simplesmente queria dinheiro e era o que ele não tinha. A mãe de Dário então fica preocupada, pois disso ela não sabia. Aí, olha, senta que lá vem conversa, porque é babado que então Júlio vai contar agora nesse momento. Então a mãe de Dário então fala, então quer dizer que é essa mulher que foi sua grande sombra? A que se casou então com o Sandro, que tem um nome limpo, renomeado por rica? Eu não acredito. Pois é, viu? Haja babado. E então a mulher pergunta a Sandro até onde ele pensa em chegar então com essa vingança. Então, após contar tudo o que está acontecendo, o Júlio então pede a Fedra que tenha mais paciência, porque a vingança dele vai ser então certeira. Ele quer colocar essa mulher atrás das grades por todo o mal que lhe causou. Ele conta também que o acidente que ele sofreu há um tempo atrás foi por causa dessa mulher também. Ele está limpo o coração dele, não há nenhum sentimento para essa mulher. Ele realmente ama a Fedra. Só que ele quer concluir essa vingança, mulher que destruiu sua vida, e ele quer colocá-la na cadeia então, por todas as maldades que fez e por segredos que ele ainda vai descobrir.
Fedra diz que não quer continuar ao lado daquele homem que só pensa em vingança. Ele teve escolher entre o amor e a vingança. O amor é ficar com ela e largar tudo isso, esquecer essa mulher, já que o Júlio está se escondendo agora, se encontrando escondido então com a Mitz. Fedra ficou sabendo e não gostou nada disso. Daí ela fala que ele fez suas próprias escolhas. Ele poderia ter escolhido entre o amor e a vingança e, infelizmente, ele está escolhendo a vingança. E nesse momento ela pede então para que o homem desapareça de sua vida e que nunca mais a procure. Então, no meio daquela conversa então que está fervorosa, onde os dois se discutem, chega então a enfermeira para avisar que o Dr. Duarte está muito mal e que precisa de ajuda. Daí então a mulher fala, vala-me Deus, e sai correndo então para ajudar, deixando então o Júlio com cara de tacho. Realmente ele fez as escolhas dele, foi uma escolha errada. Porém foi bom, né? Pelo menos assim a gente vai ficar sabendo de todas as coisas que a Miss fez. Porque agora com a volta de Júlio, tudo vai vir então por água abaixo e todas as verdades que estavam escondidas serão então agora reveladas. Leonardo então se encontra com a doutora e fala então que o Dr. Duarte tentou tirar a própria vida. Daí ela fica então totalmente nervosa e corre então para poder ajudar então ao amigo parceiro médico. Nesse momento a Salma chega e pergunta o que foi que aconteceu. Daí o Leonardo conta que aconteceu algo importante com um médico ali e que ele não pode dar tantas informações a ela, pois é da área do serviço, e pergunta se ela necessita de alguma coisa. Salma diz que não, veio apenas para poder olhar um pouco para ele. Bom, os dois começam uma discussão, isso porque a Salma diz que vai voltar a trabalhar bem no finalzinho de sua gestação, o que preocupa o Leonardo, pois ela deveria então estar em casa cuidando então de sua saúde. Daí ela fala que não consegue se sentir bem e que tudo que ela necessita nesse momento não é esparecer a cabeça, e sim do amor dele. Aí então Leonardo diz que isso ela não tem e não terá. Então quando a Salma fala no nome de Ângela, se referindo então que o Leonardo só pensa, só age, só quer estar perto de Ângela, aí o Leonardo barra ela no momento e fala, não vem falar sobre isso, você me traiu, você me enganou, você quis ficar longe, eu só estou tocando minha vida em frente. Aí Salma então fala que necessita dos cuidados dele e não de outras pessoas. Aí o Leonardo fala novamente com isso, Salma, novamente você vai tocar no assunto que já encerramos. Nós dois não temos como seguir como um casal, independente se você está com uma criança na barriga que é minha ou não. Aí a Salma fala que ele só faz machucá-la com essas palavras. Aí Leonardo fala que já está cansado das chantagens então de Salma, porque tudo que ela faz é falar de Ângela e de colocar chantagens em cima de uma gestação que está segura. Aí Salma fala que não tem nada seguro ali não. A criança pode até estar aparentemente bem, mas a mãe não estando, a criança também não está. E exige então do Leonardo mais cuidado e atenção da parte dele. Leonardo fala que por mais que ele tente esquecer a Ângela estando com ela, é impossível, porque todos os dias a Salma faz questão de lembrá-la então dele. Aí a discussão então fica fora de linha. A Salma então continua falando de Ângela e da gestação, que está um perigo, que está aquela coisa toda e blá blá blá. Aí o Leonardo pede para que ela pare. Ele tem uma emergência para atender agora e que não vai levar a lugar nenhum discutir com ela agora e que ele precisa então sair. E então antes dele ir, ele olha então para a Salma como se ela não tivesse jeito. Aí a Salma então fica segurando a barriga como realmente não tem jeito. A Nancy vai consolar a Bel, que está muito mal depois do estado de saúde de seu grande amigo Pablinho. Então, no caso, ela vai lá, abraça ele e ele chora muito. Quando ele realmente vê então que a Nancy chegou ali, ele desaba porque consegue finalmente desabafar ao lado de quem ele ama. A enfermeira contou a Ângela tudo o que aconteceu. Aí Ângela não conseguiu comer sua refeição toda e diz que se preocupa com o estado de saúde de Duarte e não entende por que o homem fez isso, no caso tentar tirar a própria vida. Aí a enfermeira fala que uma vez ela escutou então pelos corredores do hospital que aquele homem não suportaria ter alguma doença que fosse o seu fim ou até mesmo crônica e que talvez ele tentou tirar a vida porque deve ter descoberto algo muito sério.
A Salma não se cansa de fazer maldade igual a Samantha. Só que dessa vez a Salma então vai descontar toda aquela raiva da discussão que acabou de ter com o Leonardo em cima da Ângela. Quando ela entra então no quarto que está a Ângela pergunta o que a Salma quer ali e pede para que a mulher sume e desapareça daquele momento, daquele lugar onde ela está. Aí então a Salma diz que não vai embora não. A Ângela pergunta então o que a Salma quer ali. Aí ela pergunta: você ainda me pergunta o que eu quero aqui? O Leonardo já não tem mais parado dentro de casa por sua culpa. Você esqueceu que ele está esperando o filho que vai ser eu que vou dar a ele? Pergunta então ela a Ângela. Aí então a Salma começa a chorar e fala: Ângela, vim com o coração na mão te pedir para que deixe o Leonardo em paz. Ângela então pede a Salma que com ela não faça esses dramas porque ela não vai acreditar. Aí Salma diz que não é nenhum drama, é a pura realidade. Ela está numa gestação onde há muitos riscos, pois ela não está bem e nem muito menos o bebê. E ela necessita do Leonardo nesse momento tão importante de sua vida ao seu lado e que a Ângela está entre eles. Aí então a Salma revela para a Ângela que ela está na deprê e está tomando remédios por causa disso. Ângela diz que não tem nada a ver com isso. Ângela então pede para que a Salma se retire. Aí a Salma diz que vai, mas antes, por favor, me escuta, fala ela de coração partido, que a Ângela está afetando o seu matrimônio e sua gestação e também a sua vida, e pede do fundo do coração dela que ela pare de estar procurando o Leonardo, porque desde então o Leonardo só tem vivido para ela, e que ela, a Salma, está necessitando um pouco de atenção do Leonardo, e que a Ângela então se envolvendo no matrimônio, no casamento dela, não tem como ela conseguir ser feliz, e que agora com essa deprê, ela tem medo então de causar mais danos ainda para o seu bebê. Aí então Ângela fala que duvida muito que ela tenha essa deprê que tanto fala e que ela é uma mentirosa. Ela não deve estar sentindo 1% do que diz estar sentindo. Aí então a Salma fala que não tem como provar se isso é verdade ou mentira, mas tudo o que ela está contando agora, no caso a Ângela com essas palavras duras, está afetando a criança. E saiba que essa criança é um pedacinho do Leonardo e você afetando ao meu bebê, você sem dúvidas está afetando também ao Leonardo. Salma então acusa a Ângela de ser uma mulher muito mal, porque está causando um dano a uma criança que nem no mundo chegou. Porque imagina só o que minha filha vai achar do pai dela estar sonhando então com outra mulher sem ser a sua mãe. Aí então a Ângela pede para que a Salma pare de falar tonterias para ela, de falar besteiras, pois a Ângela foi a primeira a falar para o Leonardo não acabar com um casamento que eles têm. Aí então a Salma pede para que a Ângela vá embora de vez daquele lugar. Aí a Ângela pergunta: para onde que eu vou? Para onde? Me diz. Aí então a Salma fala que retorne para a cidade dela antes dela morar ali, porque essa é a única maneira do Leonardo conseguir ser feliz com a família que ele tem, sem estar procurando pela Ângela. E diz a Ângela que se ela for embora, ela pode construir a vida dela ao lado de Álvaro, que é o pai do bebê dela, e poder construir a clínica que ela sempre falou que queria ter lá para o povo dela, e que ela tem muitos sonhos para viver longe dali. Já a Salma não consegue ter outros planos, além de viver então sua vida ao lado do pai de seu bebê. E então a Salma também alerta a Ângela que o Álvaro é apaixonado pela Ângela e é o pai do filho dela. Aí a Ângela pede mais uma vez para que a Salma vá embora. Aí então Salma diz: Ângela, você não tem o que fazer aqui nessa cidade nem nesse hospital, a não ser afetar bebês inocentes e matrimônios também. Se você continuar aqui, você vai destruir uma família, a vida de minha filha, e também vai destruir a vida então do Leonardo. E então a Salma faz o último pedido então para a Ângela. Ela pede que pelo menos uma vez na vida ela pense nela e que então vá embora dali de vez, deixando então um caminho livre para Leonardo ser feliz com ela. Aí então a Salma pede para que a Ângela pense então num lar para dar esse bebê, um lar ao lado do pai dela, no caso da criança, que é ao lado de Álvaro, que é doido por essa criança e que ama a Ângela. E que ali, se a Ângela continuar, não vai ter nada o que oferecer a essa criança, a não ser um lar destruído, que é com Leonardo sem amor por ela, porque ela vai ficar longe então
de uma família que poderia então ser feliz. Então a Salma pede mais uma vez para que ela pense então, para que ela, no caso a Ângela, pense então na família que ela vai dar então para essa criança que nasceu, se referindo ao bebê de Ângela. Salma jogou as palavras certas então na mente de Ângela, que fica bem pensativa no que a loira falou. Diante de todas as situações ruins que estão lhe acontecendo, Luz tomou uma decisão. Ela liga então para o vilão Félix. Daí, ao atender o telefone, Félix fala: "Que é que foi, Luz da minha vida?" Fala então ele para Luz. E então Félix pergunta a Luz se ela sentiu saudade dele. Luz diz que precisam conversar e que necessita ver ele ainda hoje para conversar. Ela quer pôr ponto final sobre todas essas situações que estão lhe acontecendo. Félix mal imagina então o que a Luz tem preparado para ele e fica feliz, perguntando se ela já está sentindo saudades dele e de tudo. E pergunta como é que está o valentão dela, se referindo então a Pablo, que está no hospital. Luz diz que está disposta a tudo e qualquer coisa para poder acabar com toda essa situação. E então pede por favor a ele para que então marque um encontro para que possam então conversar. Em qualquer lugar, ele mesmo pode escolher esse lugar. Félix então dá uma risada daquelas, né? E fala então que vai ver então algum lugar para que possam se encontrar ainda hoje. Luz diz que está com o coração na mão diante de toda essa situação. E então o Félix fica feliz em saber que Luz quer ver ele. Daí o Félix fala que, perguntando então a Luz se ela acha que ele é estúpido, então deixa ela marcar um lugar e hora para que possam se ver. Ela deve estar armando alguma coisa. Luz então garante a ele que não, ela está limpa sobre isso, ela não está armando nada, não vai chamar a polícia nem nada. A única coisa que ela quer nesse momento é poder resolver as situações dos dois. Então, Félix fica então agora para escolher o lugar e hora e dia para que possam se ver. Daí, mal sabe ele os planos de Luz sobre ele. Então, Félix aceita então marcar um encontro, só que ele diz que vai passar as instruções para ela. Ele então marca um lugar com ela, né, numa praça onde está bem movimentada. Luz leva uma sacola e dentro dessa sacola, gente, é onde está o grande segredo. Algo secreto, e o que vai sair daí de dentro vai assombrar. Daí então o Félix malvado mandou um sujeito para ir buscar a Luz. Aí a Luz pergunta então onde é que está o Félix. Ele manda então ela entrar, porque ele vai levar ela para o lugar onde ele está e ele quer garantir que não sejam seguidos. Luz então entra dentro do carro um pouco aflita e desconfiada sobre tudo isso. O sujeito olha então para os lados para ver se realmente não há alguém seguindo eles. Geraldo, Frida e Leonardo estão agora diante de Duarte. Leonardo diz que não há mais nada o que fazer, pois a substância que ele colocou em seu corpo está paralisando todo o sistema do seu corpo lentamente. Duarte então pede para falar com Geraldo. Geraldo então se aproxima. Duarte então fala. Duarte então se despede de Geraldo, dando suas últimas palavras ao homem, dizendo que o Geraldo foi um homem muito grande que construiu um grande império. Ele fala lentamente. Ele também se despede de Leonardo, dando muito obrigado a ele por ter cuidado dele em todos os momentos e por sua amizade. Leonardo diz que ele é um grande médico e que tudo que ele aprendeu com ele vai ficar para a vida toda. Daí Duarte então sorri para ele e diz que ele é um grande homem e que ele deve continuar assim. E diz que se ele morrer, pede então para que o Leonardo siga com sua carreira salvando pessoas, pois é isso que realmente importa para ele como médico. Então Duarte se despede de todos, agradece até a Frida por tudo que fez por ele, por amizade, por companheirismo, por tudo, e diz que ela é uma mulher muito linda e encantadora. E quando ele finaliza a palavra, então, os batimentos cardíacos dele param. E ele fecha os olhinhos, então, descansando. Geraldo se aproxima dele e fala: "Nós que te agradecemos, mestre. Você foi um grande exemplo aqui no hospital." E se despedem, então, todos os três ali do grande médico que acabou de falecer, o Duarte. Álvaro faz uma grande proposta para a Ângela. Ele está, então, no quarto de hospital de Ângela, consolando ela que está muito chorona. Talvez por causa das palavras duras que Salma lhe contou. Só que ele não sabe disso. Daí ele faz uma grande revelação para Ângela. Ele se aproxima bem pertinho do rosto de Ângela e diz:
Ângela, vou deixar a Samantha. Vou pedir o divórcio a ela a qualquer momento, hoje, se for o caso, porque eu quero que a gente vá, então, retornar para aquela cidade que a gente se conheceu. E quando o nosso filho estiver alta, que a gente possa, então, ir lá, viver a nossa vida, construir a sua clínica. Você vai ser médica lá, ser dona de uma clínica. E a gente pode recomeçar nossas vidas agora sem mentira, sem enganação, sem enrolação. Por favor, meu amor, diz que você aceita poder viver essa linda história comigo e termos, então, a nossa família lá feliz e unida? Pede então o Álvaro a Ângela. Só que o pior desse capítulo ainda vai acontecer. Para você que aguardou até o final, você vai saber agora o que vai realmente acontecer. Antes, já clica no botão de gostei, não esquece não, hein? E se inscreve no canal caso você ainda não for um inscrito. Luz chega então no local combinado pelo Félix. Aí então o Félix exige então que Luz feche a porta. Ela fecha, daí então ele pergunta: então, você vai me dizer para que você veio? O que é que você quer conversar comigo? Vamos, fala logo, como você está linda, fala ele então, todo brincalhão com ela. Daí então, a Luz pega então um brinquedo que está em sua sacola, um ursinho. E então ele pergunta: quer dizer que você veio aqui para me mostrar esse urso? E começa a dar risada então. A Luz joga o urso no chão e lhe aponta então uma arma sobre então o Félix. Aí então o Félix fala: Luz, por favor, baixa isso, você não vai fazer o que você pode se arrepender depois. A Luz diz que foi como ela lhe disse pelo telefone. Ela foi ali para acabar com toda essa confusão de uma vez por todas. Luz começa então a se tremer bastante, apontando então a arma para o Félix. Então Luz precisa de muita coragem agora para pôr um ponto final então em toda essa situação que está acabando então com sua vida. Félix cai então ajoelhado no chão e fala para Luz que ele está disposto a dar o que ela quiser para que ele possa então deixá-lo vivo, e pede então a ela que tire aquela arma dali. Aí Luz abre um sorriso então e pergunta qual é a sensação de estar do outro lado, do lado de como vítima, e começa então a chorar. Você destruiu minha vida, meu casamento, você está querendo roubar meu filho de mim, eu quero acabar com sua vida porque eu não acredito mais em você. Aí o Félix fala que está disposto a dar a ela o que ela quiser, mas que ela em tua vida. Félix então pede para que pense um pouco mais. O que ela vai contar então para Guigo depois falar que foi ela quem tirou a vida do pai dele? Aí então ela pede para que ele não comece com essa chantagem. Não comece porque eu quero acabar com sua vida. Assim então conta para Félix que tudo que ela sente por ele é tristeza. Aí num vacilo só, o homem agarra então o braço dela e a joga na cama. Os disparos então começam. Ele tenta a todo custo então tirar a arma dela. Aí nesse momento ele pede para que ela se levante gritando. Ela se levanta e agora ela fica como vítima novamente. Ela começa toda a se tremer até que a polícia então entra. Daí o policial que entra pede para que ele solte então ela. Aí então ele pega ela como refém e coloca então a arma em sua cabeça. E o pior pode então acontecer a qualquer momento. O policial apenas pede para que solte, para que não faça nenhum mal àquela mulher. O policial pede para que todos os seus amigos baixem a arma então e diz para o Félix que agora ele pode ficar livre se quiser. Aí os policiais se deitam no chão e o Félix pede para que ninguém mesmo se aproxime dele, ou ele vai colocar então a vida dela no além. E então aos poucos ele vai tentando se sair. Só que ela então acaba que mordendo então o braço dele. Aí Félix então atira no policial. Ela se joga então em cima da cama. O policial então sai correndo. Um é baleado que cai no chão também. E é aquele tirinete. O Félix finalmente consegue então fugir, enquanto todos ali ficam então para ajudar a Luz, que foi muito corajosa em ter que procurar então o Félix para tentar resolver as coisas assim, ó, de frente para a Punf. Então é isso, essas são as próximas emoções de Contigo Sim. Cola com a gente, se inscreve no nosso canal, já deixa o seu gostei. Muito obrigada por sua audiência.